Renato Paiva não é mais treinador do Botafogo. O anúncio oficial foi feito na madrugada, mas a decisão foi tomada decisão definitiva, né? Por volta do final da noite de domingo. Mas John Textor, após assistir ao jogo do Botafogo contra o Palmeiras, e tudo que a gente já falou aqui, né? Ele teve a certeza de que errou. E isso faz parte. Não precisa se condenar o John Textor, ou quem quer que seja, o scout, por ter escolhido um treinador que claramente não tinha ideias que dialogavam e claramente não teve a competência, a capacidade de colocar em prática tudo aquilo que falou. Ele fala muito bem, ele articula muito bem. Ele não teve essa competência para colocar em prática tudo aquilo que ele quis, tudo aquilo que ele pensava sobre o futebol. O tal jogo posicional, ter a bola, tal. Em momentos que o Botafogo poderia ter feito isso, poderia ter tido a bola, o Botafogo não teve, o Botafogo não foi ofensivo, o Botafogo não era efetivo. E John Textor, logo após o jogo contra o Palmeiras, ele vai dar declarações de que ficará mais perto do Botafogo, de que o olhar se volta para o Botafogo, o Leão agora vai ter gente, obviamente, da confiança dele para mandar e desmandar, ele vai olhar para a Eagle com um olhar mais global, mas a grande verdade é, a escolha do Renato Paiva é demonstração de que ele não estava tão envolvido com o Botafogo, porque Renato Paiva era um treinador, isso todos nós sabíamos, era um treinador menor do que o tamanho do projeto no Mundial de Clubes da FIFA e na temporada. A grande verdade é que John Textor é um cara tão iluminado que mesmo com o Renato Paiva, o Botafogo conseguiu cumprir todos os protocolos possíveis da primeira metade da temporada. O Botafogo termina o Campeonato Brasileiro. Teve rodada depois, tal, aí, ou seja, tem time com jogo a mais do que o Botafogo, né? Mas enquanto todas as equipes estavam com jogos iguais, o Botafogo era o sexto colocado, G6, com 6 pontos atrás do Flamengo. O Botafogo está nas oitavas da Libertadores, o Botafogo está nas oitavas da Copa do Brasil. A grande questão é, para John Textor, não é somente o resultado, não é somente o resultado, é também a forma como esse resultado é atingido. Tanto que, na época com Luiz Castro, o treinador foi mantido mesmo após seguidos fracassos. A ideia de jogo do Luiz Castro, que Luiz Castro tinha em mente para um jogo do Botafogo, que John Textor chama de Botafogo Way, que foi muito bem concretizado com o Arthur Jorge, isso não veio com o Renato Paiva e a gente sabe, isso não viria com o Renato Paiva. Eu coloquei aqui no pós-jogo contra o Palmeiras que eu acreditava em títulos essa temporada muito mais pelo plantel, muito menos pelo treinador. Mas me recuso a assumir essa figura, que agora é fácil, né? Seria uma covardia minha destacar Renato Paiva e apedrejá-lo. Eu acho que para o que ele poderia oferecer, ele foi muito além. Ele conseguiu entregar muito mais do que o torcedor do Botafogo esperava dele. Não é um trabalho que vai fazer com que ele mude de prateleira. Mas eu não tenho dúvida de que Renato Paiva vai conseguir um emprego, um clube, fácil. Porque ele fez parte da façanha do Botafogo diante do Paris Saint-Germain. Só que o jogo contra o Palmeiras ele é um divisor de águas. Porque esse jogo significa, Renato Paiva não vai enfrentar Paris Saint-Germain aqui no Brasil. Renato Paiva não vai enfrentar Atlético de Madrid aqui no Brasil. Renato Paiva vai enfrentar Seattle Sounders, Renato Paiva vai enfrentar Palmeiras, Renato Paiva vai enfrentar Ceará. E a grande verdade é que o próprio jogo contra o Ceará, mesmo com a vitória, foi um jogo muito ruim do Botafogo em termos gerais. O Botafogo ofensivamente foi lá, decidiu, fez 3 gols, poderia ter feito mais um, tal, mas não foi um jogo tranquilo
Não foi um jogo em que o botafoguense falou assim, pô, esse time joga por música, olha o jogo posicional como dá certo e tal. São momentos de grande jogo e grande parte da partida, a maior parte da partida sofrendo, né? Isso aconteceu com o Seattle Sounders, isso aconteceu quase o jogo inteiro contra o Palmeiras. O Botafogo não jogou o futebol que pode jogar. O Botafogo não fez nada daquilo dentro de campo que o Renato Paiva diz que gosta que o time fizesse. Ter a bola. O Botafogo não teve a bola. O Botafogo foi extremamente defensivo, desnecessariamente. E a gente que esteve e está com o John Textor, sempre trocando ideia para entender melhor o que ele quer para o Botafogo, a gente sabe muito bem que é o jogo ofensivo, que é o jogo propositivo. Isso o Renato Paiva não conseguiu implementar. Foram poucos os jogos e quando deu certo, deu muito certo. Mas tinha essa coisa do só no Nilton Santos. Só no Nilton Santos. E nos últimos jogos passou a ser nem no Nilton Santos. O Botafogo vencia, mas não tinha o controle total do jogo. Eu me lembro de um jogo muito bom do Botafogo, foi no clássico contra o Fluminense, em que nós ficamos, nossa, será que o Botafogo vai jogar sempre assim? Porque isso foi uma partida brilhante. Aí vinha o jogo seguinte fora de casa, era uma lástima. O Botafogo teve um jogo heróico contra a Universidade de Chile, jogando com um a menos. Finalmente, o Botafogo se encontrou. Aí vem um jogo contra o Santos, em que a gente vence, mas não faz um jogo de encher os olhos. Não faz um jogo de encher os olhos. Então essa inconstância, essa irregularidade marca o trabalho do Renato Paiva. E agora que o John Textor está com todas as suas atenções voltadas para o Botafogo, ele percebeu que, não, com ele nós não vamos conseguir isso. Então a demissão precisa acontecer agora, antes que aconteça uma outra eliminação. Porque a eliminação na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, ela é, de certa forma, natural. Não deveria ter acontecido porque enfrentamos uma equipe igual, que vinha num momento até inferior. Mas ela veio. Agora, não dá para repetir isso em cenários como Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Repito, John Textor percebeu que o Botafogo não vai enfrentar o PSG, nem o Atlético de Madrid. Ele vai enfrentar Palmeiras e Seattle Sounders por aqui. Que tem um monte de Seattle Sounders aqui no Brasil, na América do Sul. E não dá para o Botafogo repetir esses jogos que fez contra os norte-americanos e contra o Palmeiras. Não dá, não dá. É inaceitável. É uma covardia que não combina com aquilo que Textor quer para o Botafogo. Essa ideia do Botafogo Way, que com o Arthur Jorge ela foi concretizada e conseguiu os resultados devidos. Títulos. Libertadores e Campeonato Brasileiro. Então a decisão é acertada, ninguém precisa dizer, expor, ofender o Renato Paiva por conta disso. Já não é mais funcionário do Botafogo. Não diz mais respeito ao Botafogo. Agradeço por tudo de bom que aconteceu, mas que bom que a relação chegou ao fim. Que bom que a relação chegou ao fim. Porque o torcedor do Botafogo ele precisava ir para o aeroporto, quem for, né, receber os atletas, com orgulho. Com orgulho. E a figura do Renato Paiva, por tudo que aconteceu contra o Palmeiras, poderia azedar essa relação. Agora, sem o treinador, esse time vai ter que ser abraçado novamente. A gente volta a confiar. E na próxima edição, aí vem a escolha. Quem será o escolhido? Isso é tema para a nossa próxima live aqui no canal Gigante Glorioso, tá certo? Esse vídeo foi especial, uma edição especial, no horário que a gente não costuma colocar vídeos no ar, mas foi importante para que você saiba o que abrilhanta o nosso dia. A esperança no horizonte, com um treinador muito mais conectado ao que esse time, ao que esse elenco pode fornecer. Eu fico por aqui, um grande abraço e hoje a gente ainda volta na nossa live especial de segunda-feira.